Você sabe o que significa e como usar o verbo to be? Minha querida, meu querido, antes de começar a nossa aula, eu quero pedir para que você fique num ambiente que seja bem silencioso, que você possa se concentrar. Pegue o seu caderno, porque as suas anotações agora vão ser importantíssimas. Se puder usar um fone de ouvido, melhor ainda, beleza? Vamos começar. Em inglês ou em qualquer outro idioma que você for estudar, os verbos têm uma função muito importante na comunicação. E eu acho que você se lembra disso quando a gente estudou os verbos de ação. E no inglês há um verbo que é muito conhecido, se não o mais usado entre eles. A gente chama de verbo to be. O verbo to be é um assunto que é considerado por muitas pessoas como um assunto muito difícil. Mas eu confio em vocês, na capacidade que vocês têm e que vocês vão conseguir aprender sim. As nossas próximas 3 aulas, o nosso foco será em aprender o verbo to be. Através de repetição, exercícios, atividade de classe, de casa que a gente vai fazer, eu tenho certeza que você vai ser capaz de aprender o verbo to be. Mas finalmente, o que significa to be? Em português nós temos 2 significados para a palavra to be. O primeiro significa ser. O segundo significa estar. Então, não sei se você se lembra da nossa aula, eu comentei algumas vezes sobre contexto. Baseado no contexto, você vai conseguir entender quando o verbo to be vai significar ser e quando o verbo to be vai significar estar. Você se lembra quando a gente estudou sobre contexto? A gente viu aquela cena lá do I love you. A gente viu que a palavrinha you, ela pode significar 2 coisas. Vai depender do contexto. Não sei se você se lembra, mas a gente usou a imagem de uma cantora que estava de frente para uma plateia e ela falou a frase I love you. Nesse contexto, a palavrinha you significa vocês. O segundo contexto que a gente estudou foi de um casal de namorados. O rapaz estava de frente para a moça e ele falou a mesma frase I love you. Nesse sentido, a palavra you significa você, porque no contexto tem uma pessoa na frente dessa pessoa. Então, o contexto é importantíssimo. Mesmo sem você conhecer muito sobre o verbo to be, nós já comentamos algumas coisas em sala de aula. Por exemplo, você se lembra como é que fala a nossa idade em inglês? Se você se lembra, comenta lá no nosso grupo, comenta aqui nos comentários no YouTube mesmo, e eu quero ver quem tá bom de memória. Na nossa aula de hoje, o foco será uma coisa chamada pronomes. É a primeira parte do nosso verbo to be. Os pronomes são muito simples, eles são parecidos com aquilo que a gente tem no português, chamado eu, tu, ele, nós, vós, eles. Só que é muito mais simples. Os pronomes são a primeira parte do nosso estudo de verbo to be. E esses pronomes a gente vai dividir em 2 categorias. Aquilo que é plural e aquilo que é singular. Você se lembra da diferença de plural e singular? Tenho certeza que sim. Eu vou colocar aqui do lado a tabela dos pronomes para que você possa anotar e para que você possa praticar durante essa semana. Preste muita atenção na escrita e na minha pronúncia. Vamos lá? O primeiro pronome que a gente vai ver é o pronome I. A palavrinha I significa eu. Eu acho que você se lembra desse pronome, como a gente usa como I love you, I love my father, I love my dog, e assim vai. Esse é o primeiro pronome que a gente vai estudar. O segundo pronome da nossa lista é o pronome you. You significa você. O nosso terceiro pronome, preste muita atenção na minha pronúncia, he. Ele tem um sonzinho de R com I, mas a gente vai escrever ele dessa forma aqui. E o pronome he significa ele, no masculino. Ele. He. Ele. O quarto pronome vai ser she. She significa ela, feminino, singular. Ela. Não significa elas. Ela. O quinto pronome da nossa lista vai ser o it. It. Cuidado que não é it, é it. Esse it significa ele ou ela.
Mas nesse caso do it é uma exceção. Esse ele ou ela vai ser usado somente para objetos, animais, lugares e assim por diante. Certo? O próximo pronome que a gente tem é o pronome we. Lembra daquela música que a gente estudou? We are champions, my friend. E assim vai. A primeira palavrinha, we. E o pronome we significa nós. É o primeiro pronome aqui do nosso plural. Nós. O próximo pronome é o pronome you. Agora você deve estar se perguntando, ué, professor Gabriel, you de novo? A gente acabou de ver ele no começo dessa lista. Ah, meu querido, você tem que lembrar que o you ele tem dois significados do exemplo que a gente acabou de dar. O you ele pode significar você, mas ele também pode significar vocês. Então o primeiro you que a gente usou no começo dessa lista, ele está representando o singular. E agora ele está representando o plural. Então ele se repete, mas com significados diferentes dependendo do contexto. E por último nós temos o pronome they. Significa eles ou também significa elas. Pode significar as duas questões. Então eu vou deixar aqui a lista de pronomes para que vocês possam anotar no caderno de vocês, treinar a pronúncia e praticar durante essa semana, ok? Eu vou só repetir aqui a pronúncia para que vocês possam tirar qualquer dúvida sobre como falar os pronomes. O primeiro pronome a gente lê como I, you, he, she, it, we, you, they. Tentem repetir esses pronomes, anotem, pratiquem durante essa semana e a gente se vê na próxima aula. Até mais, meu querido, bons estudos, protejam-se e até mais.